gente, olha só, estou aqui na Caio Mitsubishi Motors em Chapecó para a gente sair pro Vem de Carona com o Clique RDC. E quem embarca conosco no bate-papo legal é o Giovanni Martinello. Giovanni, que é coordenador de esportes da Rádio Oeste Capital do Grupo Condá de Comunicação e que esteve cobrindo a Copa do Mundo no Catar em 2022 e vai compartilhar com a gente um pouquinho das experiências por lá vividas. Então, embarque com a gente. Vem de carona! Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caio Mitsubishi Motors. For you, for new life. Chegando aqui para o nosso Vem de Carona. Hoje, Giovanni Martinello embarcando com a gente no Vem de Carona desta edição. Giovanni Martinello, seja bem-vindo ao Vem de Carona. Como é que você tá? Ótimo, obrigado aí por ter me convidado, uma honra estar aqui. Imagina, prazer é todo meu aqui da gente bater um papo, contar um pouquinho algumas histórias e a história que a gente vai contar hoje com certeza é curiosidade aí para muita gente. Giovanni, para quem não conhece, o Giovanni, ele é coordenador da equipe de esportes, né, da Rádio Oeste Capital do Grupo Condá. Conhecido aí na telinha já por ter uma bagagem bem interessante. 32 anos. 32 anos de experiência, muito forte, boa parte disso no esporte, né? Jornalismo esportivo. Sempre no esporte. Sempre no esporte. E é de esporte que a gente vai falar. Que bom. Giovanni, você esteve aí no Catar, acompanhando a Copa do Mundo em 2022. Não foi tão feliz assim, né, o resultado, mas com certeza muitas experiências aí do Catar você trouxe. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como foi essa cobertura da Copa. Então, posso dizer o seguinte, né, que para a seleção brasileira não foi muito feliz, né? Para nossa equipe foi excelente, né? Porque a gente, assim, vamos lá, a gente teve duas emissoras de Santa Catarina na Copa do Mundo. A Rádio Oeste Capital e a Rádio CBN Diário de Florianópolis. As únicas duas emissoras que estavam lá com representantes, né, lá na cidade de Doha, no Catar, acompanhando a Copa do Mundo. Então, poxa, né, no universo de grandes emissoras como nós temos em Santa Catarina. Uma Copa fora do Brasil. Fora do Brasil, uma Copa completamente diferente, né? A primeira no Oriente Médio. Pô, o fato da gente poder estar lá, eu acho que já é uma grande vitória para nós, né? Grande, com certeza, sem dúvida alguma. E a gente sabe de algumas características, né, do Catar, como você disse, né? A Copa é a primeira no Oriente Médio. E assim, o que mais te encantou, o que mais te chamou a atenção lá no Catar durante esses dias? Então, um país maravilhoso, né? Pequeno, maravilhoso. É o que a gente enxerga, é o que rico, mostra pra gente. É, maravilhoso, rico, de pessoas muito receptivas, né? Uma característica assim que o chapecoense tem muito, né? Que é aquela coisa de receber bem quem vem de fora. Lá foi algo que chamou muito a atenção. A gente chegou lá, Justinei, com uma expectativa, porque assim, né? Os muçulmanos, eles têm regras um pouco mais rígidas, né? Então a gente... Cultura diferente, né? Uma cultura diferente da nossa, que a gente respeita, né? Então assim, a gente leu bastante, se preparou para chegar lá, para enfrentar um tipo de situação. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou um outro tipo completamente diferente. Com exceção da bebida alcoólica, da cervejinha, né? Que só era encontrada em poucos pontos lá da cidade. De resto, tudo se flexibilizou, assim. Eu acho assim que eles fizeram vista grossa para muita coisa, assim, até né? Porque estavam recebendo, né, o mundo todo. E a partir do momento que você se propõe a abrir as portas da sua casa para receber quem vem de fora, você não pode impor um monte de regras também, até porque a ideia do país lá é investir forte justamente no turismo, né? Por quê? Porque as reservas de petróleo e de gás natural, elas têm um limite, né? Logo elas terminam. E aí o país vai fazer o quê, né? Então ele está se preparando para essa mudança, para essa virada na chave. E aí, claro, o que você quer? Que as pessoas... grande oportunidade, né? Você quer que as pessoas saiam de lá falando bem
do seu país, da sua cidade, de como você foi recebido, do quanto a experiência foi boa, para justamente provocar esse desejo nas outras pessoas, né? Então eles fizeram vista grossa para muita coisa, e eu confesso para você que eu saí de lá impressionado assim com tudo, né? Com a riqueza, né? da cidade, aqueles prédios maravilhosos, aquela estação de metrô linda assim, né? Os caras não economizam em nada, absolutamente nada. Eles têm muito dinheiro e fazem questão de mostrar isso. Tudo tem muito luxo, tudo tem muito conforto, tudo é muito bonito e tudo funciona. Ah, esse era o detalhe, tudo funciona. Isso que é importante, né? Porque você vê que há um investimento bastante grande em luxo, né? Em mostrar que tem poder e mostrar né? esse poder de econômico todo, mas com funcionalidade para todos que vivem lá. Perfeitamente. Quantos dias foram de Catar? 35 dias. 35 dias. 35 dias. Nossa, foi uma experiência e tanto. Essa não foi a sua primeira cobertura de Copa do Mundo? Não, não foi. Essa foi a minha segunda cobertura de Copa do Mundo. Eu tive na Rússia há 4 anos e meio, né? Quando a gente teve a Copa do Mundo na Rússia. E diferenças, vamos lá. A Rússia a gente também tinha uma expectativa diferente, né? Aquela coisa, né? Ex-União Soviética, né? Então é um povo mais fechado, mas assim também foi durante eu não sei se eu voltar lá hoje como é que vai ser, mas assim durante o período de Copa do Mundo recebeu muito bem, o pessoal sempre muito atencioso, aquela coisa toda. O que a gente notou assim de bastante diferença e que facilitou o nosso trabalho lá foi que o Catar ele tem o tamanho de metade do estado de Sergipe, que é o nosso menor estado aqui, né? Sim. Menor estado do Brasil. Tudo mais perto, tudo mais próximo. Não, tudo mais próximo e assim, tudo funcionou na região metropolitana da capital, que é Doha. Então assim, deslocamento muito fácil, né? Você se movimentava e ia de metrô de um estádio para o outro. É muito facilitado, diferente do que aconteceu na Rússia. A Rússia, por exemplo, teve um dia, a seleção brasileira se preparou em Sochi, né? Para o período de Copa do Mundo na Rússia, e precisava fazer um deslocamento para São Petersburgo, né? E aí eu fui fazer uma consulta lá da passagem de avião. A passagem era cara e a minha outra opção era trem. 44 horas de trem para você ir de Sochi até São Petersburgo. Então eu tive que pagar mais caro mesmo, bem mais caro, um valor bem salgadinho, e tive que ir de avião porque justamente, né, era um país muito grande, né, as distâncias que precisavam ser percorridas muito grande, então completamente diferente do que a gente viu no Catar. E aliás, um outro detalhe, dificilmente, eu não vou dizer impossível, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, mas vai ser muito difícil a gente ter uma outra Copa do Mundo como essa no Catar, onde tudo ficou muito concentrado assim num pequeno território ali, né? Porque agora a próxima Copa, por exemplo, a gente vai ter 3 países: México, Canadá e Estados Unidos. Então você imagina os deslocamentos dentro desses países para você poder fazer a cobertura de uma Copa, né? Falando de cobertura, trazendo essas duas referências que você tem, a da Rússia e agora do Catar, qual foi a maior dificuldade para você como profissional para cobrir os jogos e levar a informação? Então, assim, sendo bem honesto para você, assim, não tive muita dificuldade, não tive... Se preparou, claro, também. A gente se preparou, eu acho que a gente, às vezes, a gente gostaria... Você sempre volta com aquela expectativa de que você poderia ter feito algo mais, algo melhor, aquela coisa toda, né? Principalmente nesse momento atual que a gente vive da comunicação, né? Onde você fala no rádio, onde você está fazendo participação em vídeo para o portal, onde você está fazendo uma live no Instagram ou no Facebook, onde você está postando um story, onde você está editando um Reels, né? Então é isso, a gente tem que se desdobrar. Talvez essa seja a maior dificuldade, assim, né? Do fato de você sozinho lá ter que dar conta de tudo isso. Lá você é repórter, lá você carrega o tripé, lá você coloca a bateria para carregar, né? Da iluminação que vai no tripé, lá você é editor, lá você é tudo, né? Você é o próprio pauteiro, seu produtor. Você tem que fazer tudo. Então talvez essa seja a maior dificuldade, assim, do fato de você ter que se desdobrar para dar conta de tudo. Mas assim, é muito legal, é uma experiência maravilhosa. Eu acho que é o sonho de todo jornalista esportivo, né? Cobrir uma Copa do Mundo, então é um privilégio poder estar lá representando o Grupo Condá de Comunicação e a Rádio Oeste Capital, que é uma potência, é um canhão, né? Com certeza, as informações foram muito importantes e deram ainda
aquele destaque que o grupo já tem, que a Rádio Oeste Capital já tem, principalmente no que se diz respeito ao esporte. Agora, falando especificamente do esporte, não tem como a gente não falar, né, da seleção brasileira. Havia uma expectativa muito grande, né, para essa Copa, a gente trazer um resultado histórico novamente né, dentro do futebol, já que o Brasil tem a imagem do seu país do futebol. Quando você chegou lá, viu a seleção pela primeira vez, lá no treino, enfim, qual foi a sua sensação? Então, na verdade, assim, 3 seleções chegaram lá como favoritas, desembarcaram no Catar como grandes favoritas, estavam uma prateleira acima das demais: Brasil, França e Argentina. E faz parte do esporte, né? Você só consegue fazer 2 chegar lá na decisão, né? Entendi. Então, assim, foi um detalhe, né? Eu continuo com a mesma opinião que eu tinha quando eu saí daqui. A seleção estava muito bem treinada, há muito tempo uma seleção não chegava tão bem treinada a uma Copa do Mundo. A nossa geração de jogadores é a melhor, na minha opinião, desde a Copa de 2006, né? Quando a gente teve lá Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, né? Tinha o tal do quadrado mágico lá. Então, assim, é a geração mais talentosa que a gente tem desde 2006. Mas são esses caprichos do esporte, né? Chegou a fazer 1-0 na prorrogação, depois, né, deu aquela cochilada, deu aquela vacilada, sofreu o gol de empate, aí vai para os pênaltis, aí aquela coisa da loteria dos pênaltis. Então, assim, coisas que acontecem no esporte, mas eu não mudo a minha opinião, assim. Tava muito jogo, bem... Jogo se ganha e se perde dentro de campo. Se ganha e se perde, exatamente. E a sensação... E basta uma infelicidade, né? Uma bobeira para você levar um jogo para os pênaltis e você acabar derrotado como a seleção brasileira acabou. Exato. E agora, obviamente que você estando lá perto, mesmo a trabalho, claro, mas vendo a seleção de perto, o coração deve ir a 1000, né? A gente sempre é torcedor também, né? Às vezes nem é muito fácil a gente separar uma coisa da outra, né? Mas é muito legal a experiência, assim, a experiência do hino nacional. Antes do jogo, cheguei a me arrepiar aqui, a experiência do hino nacional é emocionante, assim, eu chego a me emocionar, de você ouvir o hino nacional no estádio, assim, antes de um jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo, assim, é algo maravilhoso, assim, é uma experiência, assim, fantástica, é emocionante, a gente chora mesmo, né, a gente se emociona mesmo, é uma coisa muito legal, muito bacana. Eu imagino, né, é uma nação, várias nações em um único local, né, justamente com aquele objetivo, torcer pela sua equipe e pelo seu país, pelo né? seu país e em busca do resultado. Imagino que seja realmente uma grande experiência. Bom, Giovanni, eu quero te agradecer aqui por esse nosso bate-papo. Imagino que tenha muitas outras histórias para compartilhar. Porque são mais de um mês, né, num país fora do Brasil e principalmente acompanhando um evento mundial ao exemplo da Copa. Então, obrigado pela... Que é isso, eu que agradeço a oportunidade de poder dividir um pouquinho, né, uma honra poder dividir um pouquinho dessa história, né? E eu fico à disposição aí, quando você quiser, eu estou à disposição aí para a gente voltar a conversar, voltar a bater papo, voltar a contar histórias de Copa, de coberturas esportivas. É sempre uma honra, é sempre um prazer. Obrigado, Justinei, por ter lembrado de mim, meu amigo. Obrigado, grande abraço. É isso. Lembrando que na próxima semana a gente tem encontro marcado novamente, toda quinta-feira, às 20 horas. Siga a gente aí nas redes sociais do Grupo Condá e do Clique RDC. E se você desse uma chance pro novo? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber. Agora Mitsubishi L200 Triton Sport 2023. Agora só falta For you, você. for a new life.